Olá, vamos começar a nossa segunda aula, então, com uma perguntinha muito importante, muito impactante. Por que o autocuidado emocional importa? Qual é a importância de entender as nossas emoções? Entender as nossas emoções não é apenas um ato de autoconhecimento, mas é uma chave. Então, pensa assim como uma chave. Muita coisa acontece, muita coisa a gente consegue entender a partir da autoobservação. Né? E isso abre um caminho extremamente promissor de realizações e de entendimentos. O problema é que nem sempre a gente consegue fazer isso com o tempo e com o cuidado que a gente precisaria fazer. E aí entra um conceito, né? É um conceito. O que significa conceito? Conceito é quando a gente fala de algo antes de falar daquele algo. Ou seja, a gente primeiro entende do que se trata para daí poder pensar se isso se aplica ou não à nossa vida. O autoconhecimento profundo que vem a partir desse autocuidado emocional, ele começa por olhar para dentro de si mesmo. Né? Qual é a importância que você dá para você mesmo? Mergulha para dentro desse autoconhecimento. Quando nos dedicamos a entender o que a gente sente, a gente começa também a identificar coisas que se repetem, que algumas pessoas chamam de padrões emocionais, e compreender as raízes das nossas reações. Não é só o que a gente faz ou o que a gente sente, mas por que a gente reage desta forma. Esse autoconhecimento profundo, ele faz com que a gente consiga entender melhor e reagir de forma diferente daquilo que a gente fez até então. Com isso, a gente também passa a navegar por complexidades emocionais extremamente difíceis, porque elas são complexas. Nossas emoções, elas não são simples. Se fosse simples, era tranquilo, né? Você imagina você, se tudo aquilo que a gente sente que parece alegria fosse alegria, tudo que a gente sente que parece tristeza fosse tristeza, tudo aquilo que a gente sente que parece, sei lá, fome, fosse fome. Mas a gente mistura tantas coisas, quando a gente começa a perceber e a olhar para dentro de si, a gente percebe que nem tudo aquilo que se expressa de uma forma conhecida representa aquilo que a gente conhece. Nem sempre a gente abre a geladeira procurando alguma coisa porque a gente está com fome. Muitas vezes a gente faz isso em função de algum sentimento, de alguma coisa, alguma falta, alguma, algo que está lá dentro que não tem um nome. A gente não sabe o que nome a gente vai dar para aquilo. A gente preenche de N formas esse não nome. Não nome é difícil? Mas é isso. Né? Quando a gente era bebê, por exemplo, e a gente dava uma choradinha, o adulto que cuidava da gente, com certeza achava que era fome e dava mamadeira. Ou achava que era manha e dava bronca. E às vezes não era nada disso, às vezes era simplesmente um sentimento de solidão, um sentimento de não saber como expressar. Você ainda não tinha como dizer que aquilo que você sentia, por exemplo, era medo, ou era vontade de ter colo, ou você estava com frio. O choro era quase sempre o mesmo. Então é muito complexo, sim. E a gente sabe que nem sempre aquilo que a gente reage é uma resposta dirigida à situação atual, à situação que a gente consegue identificar. E aí a gente tem mais uma terceira importância, né? Que quando a gente entende as nossas emoções, a gente tem mais poder sobre elas. Empoderamento pessoal é uma coisa, é uma palavra, uma expressão que está sendo muito usada hoje em dia, mas eu não gostaria de trazer esse lado mais do que a gente vê na mídia.
Vamos pensar do quanto que a gente ganha de capacidade de resposta e capacidade de análise para melhores decisões a partir do conhecimento. E o quanto de poder isso pode significar nas nossas vidas. Então, esse empoderamento pessoal, ele está partindo daquilo que eu não sei o que é, e não daquilo que eu acho que é direito meu ser. Então, eu não sei o que é, vou entender, e a partir disso, eu vou reivindicar, ou vou trabalhar, ou vou mudar a minha realidade. Então, nesse momento, eu gostaria só que vocês se importassem, que vocês olhassem com mais atenção para as próprias emoções. Mas como as emoções afetam a nossa vida? A nossa vida ela é afetada de várias formas, não? Então, quando a gente pensa do quanto a gente respira e a gente entende, e às vezes a gente não se permite falar sobre emoção, quando a gente percebe que isso é uma realidade, a gente também passa a olhar para o outro como capaz de expressar alguma coisa. A gente toma decisões de forma muitas vezes automatizada ou pressionado pelo mundo, pelas pessoas. Quando a gente percebe que as emoções fazem parte do nosso poder de decisão, da nossa rapidez na tomada de decisão, a gente começa a fazer isso de uma forma diferente. As emoções, elas desempenham, sim, um papel crucial, né? Muitas vezes a gente toma uma decisão por medo do outro não nos amar mais, né? Ou a gente toma uma decisão por medo de perder uma oportunidade. Ou toma uma decisão porque sempre foi assim, né? Então, essa sensação de sempre foi assim, por que eu vou mudar agora? Influencia muitas vezes. Mas por que sempre foi assim? Qual é a urgência que tem por trás desse sempre foi assim? Então, isso influencia. A gente toma decisão relacionada a isso. As relações interpessoais também afetam muito. Vamos pensar o quanto que as nossas interações com o outro, e isso entra nossos relacionamentos afetivos, a nossa família, os nossos amigos, vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos professores, nossos colegas de aula, faculdade, o quanto que a gente reage muitas vezes em função daquilo que está passando dentro. Se está passando dentro de você, também está passando alguma coisa dentro do mundo interno desta outra pessoa. Quando a gente começa a perceber o quanto as nossas emoções, os nossos temores influenciam nesses relacionamentos, a gente consegue cultivar relações mais saudáveis, mais empáticas. Empáticas não no sentido de que você vai se colocar no lugar do outro, até porque este outro tem uma realidade que não é parecida com a sua. Empáticas no sentido de permitir ou entender que o outro possa pensar diferente de você, possa reagir de forma diferente, possa até esperar algo diferente daquilo que você tem para dar. E isso é bem delicado, né? Porque às vezes a gente acha que o outro está contra, né? Que o outro não quer, que o outro não permite. E na maior parte das vezes, o outro está buscando algo muito parecido com aquilo que você busca. Ou seja, entendimento, compreensão, satisfação, né? Isso também vai trazer um bem-estar geral. O que significa esse bem-estar geral? Cara, toda vez que a gente consegue entender, aceitar, viver e até mesmo buscar melhorias internas, a gente também vai refletir no nosso bem-estar. Vamos conseguir entender em que momentos a gente simplesmente reage de forma automática. E a gente vai conseguir buscar estratégias para que isso
aconteça de forma diferente. O meu cursorzinho aqui eu não tô enxergando, cara, por isso que tá assim, tá? Desculpa, é que eu tenho que virar o slide e ao mesmo tempo gravar, e isso significa que aqui eu tô falando abrindo o coração mesmo, tá? Então é um pouco complicado. E aí entra, acho que até de alguma maneira, intencional ou não, a gente vai falar da consciência do ambiente, né? Que é justamente a gente entender. E deu tudo errado aqui. Foi. A gente entender que as nossas emoções, ou seja, isso que eu acabei de fazer, por exemplo, que acabou demonstrando, né, que eu também tenho uma preocupação muito grande de corresponder a uma demanda, essas emoções afetam a nossa vida, né? E a gente fica mais atento ao que o outro está recebendo, o ambiente, o que a gente vai deixar, afinal de contas, para quem vem depois da gente, né? Nós percebemos como fatores externos podem desencadear determinadas emoções. E aí a gente pode trabalhar, cuidar para que a gente tenha uma condição melhor, né? Para que as coisas possam acontecer de outra maneira. E a gente possa também lidar com isso de outra forma, né? É isso. Então vamos lá, gente. Agora eu vou contar algumas historinhas para vocês. Essas histórias, elas são um apanhado de várias pessoas, né, e que eu vou trazer para vocês de uma forma a exemplificar o que a gente está dizendo, né? Então, quando a gente falar, por exemplo, da Joana, a Joana é uma pessoa que compõe várias pessoas e que se parece muito com cada um de nós, né? Então, eu já ouvi várias Joanas ao longo da minha vida e eu devo ter um pedacinho da Joana também que acaba trazendo aqui. A Joana, uma pessoa, uma mulher que passou anos mascarando as suas verdadeiras emoções para se encaixar na expectativa dos outros. Isso é tão real, isso é tão próximo de mim, de você, e, e traz uma sensação tão estranha de não estar falando consigo mesma e nem com os outros. É uma sensação de que nada disso faz muito sentido. A Joana, à medida em que ela começou a prestar mais atenção nela, ela passou a se permitir uma expressão mais autêntica das suas emoções. O que é uma expressão autêntica de emoções? Não é falar tudo o que vem na telha. Não é dizer assim, eu sou assim, você me aguenta. É poder pensar que essa expressão vai ter algum impacto no outro. Isso vai melhorar os seus relacionamentos e vai trazer mais satisfação. A história da Joana destaca o quanto a autenticidade é importante, né? O quanto a autenticidade, a expressão emocional é fundamental para o seu bem-estar. Agora nós vamos conversar sobre outra história de outra pessoa. Aí é uma jornada de aceitação. Nós vamos falar do Pedro. Pedro, por isso se chamar João, Antônio, qualquer um. Todas as pessoas que eu falar aqui é um pedacinho de cada situação, de cada um que eu já conheci, tá? Ele lutava muito contra a autocrítica e a dificuldade de aceitar as suas falhas. Eu acho que parece uma coisa muito próxima de nós também, né? E quando ele passou a olhar para si mesmo e começou a cuidar mais de si, ele aprendeu a cultivar uma compaixão por si mesmo. Ele descobriu que aceitar as suas emoções, mesmo aquelas mais desafiadoras, era o primeiro passo para ele conseguir construir uma relação mais saudável. A aceitação é um dos pontos mais difíceis e talvez mais necessários para que a gente possa se olhar com mais carinho. Outra história que eu vou trazer para vocês é de resiliência em tempos muito difíceis. A Maria enfrentou grandes desafios na vida dela, incluindo perdas significativas e momentos de muita pressão. Pensa no quanto que nós já perdemos de pessoas,
o quanto que nós já perdemos de oportunidades. E o quanto que isso significa uma experiência de eu tenho que dar conta porque eu tenho que ser forte e todo mundo espera que eu seja forte. Assim era com a Maria. E quando ela começou a cuidar mais de si e buscar apoio social, começou a praticar mais a gratidão. A Maria, inclusive, ela buscou isso em grupos terapêuticos, ela fortaleceu a sua resiliência emocional. Ela passou por várias dificuldades, mas ela conseguiu preservar o equilíbrio emocional a partir dessas experiências, entendendo o que cada uma dessas experiências significava na sua continuidade de vida. Ok, mas como fazer isso? Comece pela sua imaginação. Começa imaginando que as suas emoções são como flores diferentes no seu jardim. Cada flor representa uma emoção específica. E o cuidado com esse jardim simboliza o autocuidado emocional. Assim como o jardim precisa de rega, de luz, de atenção constante, as nossas emoções também. Elas florescem quando recebemos o cuidado adequado. Além disso, a gente também pode usar a nossa imaginação com a imagem de uma bússola emocional. Cuidar de si é como se fosse olhar para essa bússola em busca de sinais. As nossas emoções mostram muita coisa. E o autocuidado nos ajuda a detectar os sinais de que a gente tem que dar uma desacelerada, de que a gente tem que pegar mais leve, de que a gente não está sendo respeitado e está permitindo esse desrespeito muitas vezes, que a gente talvez tenha que fazer mudanças mais drásticas na nossa vida, que inclui mudança de endereço, mudança de emprego, às vezes mudança de parceiro, né? Que seria justamente a gente cuidar mais daquilo que a gente tem de precioso. E uma outra imagem legal é imaginar uma árvore com raízes muito profundas, que representam a resiliência emocional. Assim como uma árvore precisa de raízes sólidas, a gente também precisa. A gente precisa fortalecer essas raízes que nós temos, que são as nossas emoções, por meio do autocuidado. Olhar para si mesmo, dar uma parada, meditar, respirar, fazer terapia, tudo isso contribui para que a gente aproveite o que nós trouxemos e que faz parte das nossas raízes e que isso possa nutrir a nossa vida e as nossas folhas cada vez mais exuberantes. Então, a resiliência reside em aproveitar o que a gente tem para poder fazer melhor do que aquilo que a gente recebeu. E aí vem uma perguntinha. O que eu farei hoje para me cuidar? Pega a sua apostila. Pensa em alguma coisa muito especial que você poderia fazer hoje. Pense nos seus planos adiados. Pense naquilo que você já deixou de lado. Pense nos seus desejos. Agora, com carinho, pega a sua apostila ou seu caderno e preencha. Escolha pelo menos uma coisa. Não precisa fazer um monte de coisas. Aliás, é melhor a gente fazer uma coisa por vez para entender que é possível. Então, o que fazer e o porquê fazer? O que fazer, sei lá, eu vou tomar mais água ao longo do dia. Né? Todo mundo fala que tem que tomar bastante água. Todo mundo fala que você é uma plantinha com emoções delicadas, então beba água. Ok, beba água. Mas por que você tem que tomar água? Você já pensou nisso? Quanto de água você está tomando? Então, se você for colocar como uma das suas pequenas decisões e que faz uma grande diferença beber água, então coloque o que fazer? Beber mais água. Por que fazer? Isso fica por seu critério.
Então, o que fazer? Seria beber mais água, mas é mais água genérico? Quanto mais? Beber 1 litro de água por dia. Por que fazer isso? Porque faz bem para a saúde, porque hidrata a pele, porque é um tempo que eu dou para respirar, porque quando eu pego meu copo de água, eu estou cuidando de mim. Tem N motivos para você fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Isso não é importante, gente? Aí eu gostaria só da gente terminar esta aula com essa proposta. Retoma esse exercício, esse caderninho que a gente está falando aí, todos os dias. Você conseguiu fazer isso naquilo que você se propôs de fazer hoje? Se já deu certo, ótimo. Qual foi o efeito disso? Por que não ampliar? Por que não colocar mais uma proposta? Sem abrir mão daquela que você já fez e que já fez tanto bem. Tá? Então é isso e nos vemos na aula 3. Um grande abraço para vocês.